Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. No ano de 2022, na femoral, de cima a baixo, e aí eu fui para o hospital, né? Pensando eu que ia chegar lá, ia ser medicado e ia voltar para casa. Sendo que não foi dessa forma, né? Eu fiquei interna, em estado grave, na UTI. Os médicos me colocaram na UTI, e daí, no decorrer dos dias, os médicos descobriram que eu estava com câncer, né? Fizeram um exame, eles acharam estranho, porque eu já tinha tido vários episódios de trombo. Em meados de abril para maio, eu tinha tido 6 trombos, 3 numa perna e 3 em outra. E o médico não sabia o que estava ocasionando aquilo. E era em decorrência já do câncer, né? Porque eu estava com câncer nos ovários. E os ovários estavam imensos, né? Para o tamanho deles normal. E daí a circulação de retorno ela não voltava. E ficava ocasionando os trombos nas pernas, né? E esses trombos aí, os 6 primeiros quando eu tive, Deus usou a pastora Neide também aqui para mim, e eu fui curada, para a glória de Deus. O médico ficou surpreendido, porque ele não sabia como eu estava andando, como eu estava falando, mas Deus faz assim, né? Ele confunde a medicina, e Ele faz do jeito que Ele quer. Então, com esse outro, quando eu tive no dia 28 de novembro de 2022, começou uma trajetória mais intensa, né? Eu fiquei hospitalizada 23 dias no Hospital Nossa Senhora das Neves, e daí, com alguns dias, eles fizeram uma ressonância magnética e descobriram que eu estava com câncer nos ovários. Agora, eles não tinham ideia da proporção de como estava esse câncer dentro de mim. Eles disseram para mim, o médico chegou, o oncologista cirurgião, e falou que não garantia a minha vida, né? Que ia tentar fazer uma cirurgia para ver se conseguia salvar a minha vida. Mas, de antemão, eles são bem duros, né, e categóricos quando conversam com o paciente, né? E eles disseram para mim que não garantia a minha vida, apenas ia fazer uma tentativa. E eu disse para ele que ele não era Deus, que quem dava a última palavra era Deus. E eu entrei debaixo de uma promessa ali dentro daquele hospital. Quando o Senhor usava para mim, João 11, né? Quando o Senhor fala, né? Não vou repetir os versículos que o irmão falou, mas vou dizer os versículos que o Senhor falou comigo. O tempo todo, o Senhor, Ele me deu graça para suportar a aprovação, e eu saí aprovada. Não por merecimento, mas pela misericórdia do Senhor, que é muito grande. E lá em João 11, 39, ele diz: disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E de Isaías 43, vou ler para os irmãos também, a palavra que o Senhor renovava para mim a cada dia, dentro daquele hospital, fora do hospital, no decorrer do tratamento, de tudo que aconteceu, o Senhor, Ele renovava. Em Isaías 43, de 1 a 3, quando Ele diz: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esses versículos se cumpriram na minha vida. E eu sou um testemunho vivo aqui nesta tarde para narrar as maravilhas que o Senhor fez na minha vida e na da minha família. Porque grande foi o que o Senhor fez na minha vida. Então eu estava ali dentro daquele hospital, né?
tomando aquele remédio anticoagulante, uma injeção que a pessoa aplica. Estou esquecido agora o nome da injeção. Vocês têm alguém da saúde aí para saber? E tomava diariamente aquela injeção para desfazer o trombo, né? E os médicos resolveram fazer essa ressonância, né? E aí, quando eles fizeram, detectaram, o médico veio e me desenganou, né? E eu disse para ele que a última palavra era do Senhor, que eu tinha entrado debaixo de uma promessa ali dentro. E eu ia sair de pés secos, conforme o profeta de Fortaleza foi usado para mim. Ele disse, não te preocupas, mulher, eu estava dentro do hospital. O Senhor te diz que tu vais sair de pés enxutos dentro deste lugar. E eu assim tomei posse daquela palavra. Porque eu cria que o Senhor tinha um propósito na minha vida e na vida dos meus filhos, na minha casa. E esse propósito ia se cumprir, porque ele já tinha me prometido. E aí eles marcaram uma cirurgia muito extensa. Eles disseram que ia durar em torno de 9 a 12 horas de cirurgia. Eles não tinham a visão completa do meu abdômen como estava. Eles não sabiam a proporção de como estava dentro de mim. E no penúltimo dia, antes da cirurgia, o médico veio e disse para mim que não ia mais me abrir, que ia fazer primeiro uma videolaparoscopia para ver como era que estava a situação dentro, para ver se ia dar para fazer a cirurgia realmente. Ele olhou para o meu lado assim, viu minha Bíblia, aí ele disse, olha, ore muito, continue orando aí. Aí eu disse de jeito assim, não se preocupe não, porque renovei, né, novamente o que eu tinha dito para o outro médico, né? Deus tem uma promessa e ele disse que eu vou sair daqui de dentro, de pés enxutos. E assim os médicos ficavam espantados, né? Quando via, eu tranquila, calma, porque o Senhor derramou graça, meus irmãos. Uma graça imerecida, que nós não merecemos, mas o Senhor derramou uma graça sobre mim, que eu cheguei a edificar pessoas dentro do hospital. Meus filhos não sentiram nada. Com todo o tormento e toda a tormenta. Eu tenho 3 adolescentes. Um já em idade de 21 anos, um com 17 e outro com 16. Mas no tempo eles estavam com menos idade, né? Mas eles não sofreram nenhum dano, porque o Senhor cuidou deles. Cuidou do meu esposo e cuidou de mim ali dentro daquele local. E aí eu fui para ser submetida à cirurgia, né? Uma cirurgia bem extensa, onde lá foi retirado os ovários, o útero, trompas, apêndice. O meu ovário esquerdo estava tão grande que ele colou no intestino delgado. Aí teve que suturar o intestino delgado também. E aí eles tiraram também a camada que envolve os órgãos, né? O peritônio, foi todo arrancado. Foi uma cirurgia bem invasiva. E aí eu foi de grande porte. E aí eu fui para a UTI grande, eu fui com a sonda nasogástrica, né? Fui com deixa eu ler aqui, porque eu estou um pouco... Deixa eu me lembrar aqui, porque foi um bocado de enfeite. Foi muita coisa. Foi uma sonda nasogástrica, né? Uma sonda no trato urinário, um dreno do lado esquerdo e uma bomba de infusão de morfina intratectal. Então, eu tomei morfina e tomei estou esquecido o nome do outro, um anestésico, durante 3 dias, depois da cirurgia, né? Eu fui para a UTI, aquela que fica um bocado de gente, né? Que antes a UTI que eu fiquei é uma UTI humanizada, que a pessoa pode ficar acompanhada, né? Mas essa outra não tinha acompanhamento. Aí o médico disse, né, que a cirurgia ia ser de 10 a 12 horas, mas o Senhor fez a cirurgia em 4 horas e meia. Ele apenas usou o médico, né? E surpreendeu mais uma vez a medicina. Os médicos saíram sem entender, né, o processo. E daí eu fui para a recuperação, fui para um apartamento. Eles achavam que eu não ia me recuperar, né, devido à intensidade da cirurgia e que eu já ia ficar no hospital para começar o tratamento. Daí eu disse para eles que Jesus tinha dito que eu ia para casa, né? Eu disse, eu vou para casa, eu não vou ficar aqui dentro. E o Senhor assim fez. Antes do Natal eu fui para casa. Eu passei 23 dias dentro daquele hospital.
Eles ainda me colocaram para a área de oncologia, porque pensavam que eu ia ficar, né? E eu falei com o cirurgião novamente e eu disse: doutor, Jesus falou que eu vou para casa. Eu vou passar o Natal com meus filhos. Desculpa aí, minha gente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus fiel! Glória! Glória! Deus te E daí, minha gente, foi uma trajetória de milagres. Foi desde o início, o Senhor não deixou faltar graça. E eu fui para casa, surpreendendo a medicina. Eu era uma leprosa, estava desenganada pela medicina. Mas o Senhor, Ele chegou e fez o que ninguém poderia fazer. E aí, quando eu voltei para a médica com os exames, aí o médico, geralmente os médicos são céticos, eles creem na medicina. Eles não acreditam muito em milagre. Não são todos, mas boa parte tem esse problema, né, de crer que o Senhor faz. E ela não aceitou. E ela disse que eu ia continuar o tratamento, tanto ela como meu esposo. Meu esposo também não acreditou, não queria crer. E disse que não, você não vai ficar sem fazer o tratamento, você vai fazer o tratamento. E eu fiquei em pânico assim na hora. Eu disse: Jesus, o Senhor me curou. Eu não vou aceitar isso não vou aceitar esse tratamento mais não, porque o Senhor me curou. E aí eu tive que passar ainda pela 4ª quimioterapia por causa do meu esposo. Eu não queria entrar em desavença com ele, né? A minha família também. Então, eu ainda passei pela 4ª quimioterapia, sabendo que estava curada, mas passei. Aí eu comecei a orar e pedir ao Senhor para tratar com aquela médica, para ela entender que o Senhor tinha me curado. Mesmo que ela não acreditasse, mas que o Senhor era poderoso para fazer ela acreditar, né? E aí, depois da 4ª quimioterapia, eu fiz de novo os exames de imagem, exames de sangue. Toda vez que terminava uma quimio, tinha que fazer todos os exames. E nem o exame deu alterado. E ela ficava surpresa porque eu não tive anemia nenhuma vez, tomando tanto quimioterápico como eu tomei. Glória a Deus. 3 de cada quimio que eu ia tomar, eu tomava 3 quimios diferentes. E todo mundo lá que tomava quimioterapia junto comigo tinha anemia, tinha problemas, tinha que ser interno, tinha que tomar sangue. E Jesus cuidou nos mínimos detalhes. Aleluia! Nos mínimos detalhes. Não me faltou ânimo. Eu não vomitei nenhuma vez. Eu não tive diarreia, nenhum processo de quimioterapia. O Senhor permitiu, porque Ele me garantiu em Isaías 43, de 1 a 3. E se eu passasse pelas águas, eu não me afogaria. E se eu passasse pelo fogo, eu não me queimaria. Glória! O Senhor me prometeu. Aleluia! Eu não deixei de ir para a igreja nem um dia. Eu tomava quimioterapia na sexta-feira. Na segunda-feira, eu ia levar meus filhos para a escola e ia pegar. Porque só eu dirijo lá na minha casa, no tempo, né? Agora meu filho mais velho já dirige. Mas eu ia deixar e ia buscar. De meio-dia em pouco eu estava dando só o quê? Para pegar meus filhos. Aleluia! Sem sentir nenhum dano. Oh, glória! Eu não acreditava. Não acreditava. E assim eu comecei a orar. Aí apareceu uma dor muito intensa no meu coração. Terapia. Mas era o trabalhar de Deus. Deus trabalhou em cima desta dor aí também. Ele permitiu para que depois viesse o tratamento, não fosse mais adiante. E daí eu falei para a médica, né, eu não aguentava nem pegar um livro, abrir a porta do carro, era um sacrifício, com esse lado esquerdo todinho. Aí ela disse: vá para a emergência do hospital. Quando eu falei com ela da dor, né, eu passei alguns dias sentindo a dor, sentindo, e não estava entendendo ainda que era Deus trabalhando. Foi. Aí daí o Senhor, né, eu fui para o médico, cheguei lá, aí o médico disse que meu coração estava praticamente destruído. O médico disse assim, né, está com um bocado de problema aqui no seu coração, e se você está fazendo quimioterapia, porque tem a ficha todinha que eu fazia todo no hospital, você não vai ter condições de fazer agora. Vai ter que ver agora, fazer vários exames para ver como é que vai ser. Era Deus colocando o tempo, né? Para que a médica, para Deus pudesse trabalhar na vida dela.
E daí, quando foi em setembro, isso foi em agosto, né, o coração. Quando foi em setembro, que já era para eu passar pela 5ª quimioterapia. Quando foi em setembro, eu vim aqui no ciclo de oração. Aí, com essa dor intensa, eu disse: Senhor, o Senhor sabe do que eu estou precisando. Eu sou audaciosa quando eu vou falar com Deus, né? Nesse aspecto, eu sou. Aí eu disse: gente, o Senhor sabe do que eu estou precisando. Eu estou indo ali naquele lugar. Aquele lugar é o céu aberto. Eu creio que o Senhor opera prodígios e milagres dentro daquele lugar. E eu creio, Senhor, que o que eu estou precisando, o Senhor vai me dar nesta tarde. Só eu e o Senhor, né? Não falei para ninguém. E daí veio uma senhora testemunhar aqui nesta tarde, de setembro de 2023, que ela também teve câncer. Um testemunho de câncer, ela contou. E eu meditando ali, ela falando, e eu vendo que Deus estava falando comigo através dela. E eu disse: Senhor, o Senhor lembra do que eu vim buscar? Ela parou o testemunho e ela disse assim: Deus falou comigo aqui agora. Aí eu fiquei pensando, aí Deus vai falar. Aí ela disse assim: Deus está dizendo que está dando um coração novo para uma mulher aqui nesta tarde. Eu lembrar de glória e tomei posse, porque eu sabia que o Senhor estava me entregando aquela vitória. Aleluia. Mais uma vitória, diante de tantas que o Senhor já tinha me dado. E aí eu fui para casa de posse de vitória, meus irmãos. Nem conseguia mais sentir dor. Nenhuma dor no coração. Glória a Deus. Foi instantâneo que o Senhor fez. Aleluia. E eu fui para casa, não falei para a médica, né? Porque ela mandou eu passar pelo cardiologista. E eu estava aguardando meu cardiologista me atender. Quando ele me atendeu, aí ele marcou um exame para eu fazer, um exame bem demorado, cintilografia. Não sei se alguém já fez aqui, do coração. E aí eu me submeti a esse exame, que dura 6 horas. Eu não sei se alguém já fez. É um exame bem chatinho, mas fiz o exame todinho, já vim fazer o exame em dezembro. Depois disso aí, setembro, que foi a cura do coração, que o Senhor me deu um coração novo. Aí teve todo o processo do médico voltar de viagem, chegar, me atender para fazer o exame. Era Deus dando tempo, né? O Senhor trabalhando. E eu sem tomar quimioterapia nesse tempo todo, né? Porque Deus estava trabalhando. Aí daí, fiz o exame de ciclografia. Fiz com o meu próprio médico, o cardiologista. Aí ele viu e ele disse: olha, Zay, está tudo bem com o seu coração. Você está com o coração de uma mulher de 12 anos. Não tem nada no seu coração. Nada. Está tudo em ordem. E era para voltar em janeiro, né? Para fazer os exames novamente com o cirurgião, né? Para ele ver como é que estava a cirurgia. E Deus me deu um restabelecimento assim, maravilhoso. Glória a Deus. Eu estava boa, não estava sentindo mais nada. Era uma cirurgia muito intensa, né? Mas o Senhor cuidou de mim nos mínimos detalhes. E daí eu voltei para o cirurgião oncológico, passei por ele, aí ele disse: agora você vai para oncologista, porque ela vai passar todos os exames para ver como é que vai ser daqui para frente. Aí ele disse: tá certo. Aí eu marquei a consulta e fui. E daí eles passaram vários exames para eu fazer, inclusive um PET scan. Aí nesse PET scan foi detectado que eu estava com metástase. Metástase no pulmão, abaixo do fígado e no mesentério. Foram 3 pontos de metástases que apareceram no meu corpo, depois da cirurgia, né? E daí Deus continuou cuidando de mim, renovando essa palavra maravilhosa que é a palavra dele, Isaías 43, de 1 a 3, o Senhor falou, constantemente comigo ele falava na palavra, e eu tomava posse e continuava a caminhada. E daí, quando eu voltei, né, para oncologista, com todos os exames, aí ela disse: aí você vai passar pela quimioterapia. A gente vai começar um tratamento. Você vai ter que fazer 3 químios diferentes, uma para o pulmão, uma para o abdômen, né? E outra para o intestino. Eu tive aquele mesmo câncer que Preta Gil teve, o adenocarcinoma, em grau 2. E foi
começado, né? Ainda demorou a chegar a quimioterapia, que estava faltando. Eu comecei o tratamento em março de 2023. Eram 6 químios, primeiramente, com 3 químios cada, né? Eu passava o dia inteiro no hospital, tomando essa quimioterapia, tinha que ser deitado numa cama. E aí eu como é que se diz? Comecei a fazer, né? E quando foi na terceira quimioterapia, eram 6 quimioterapias, depois era um tratamento de 1 ano e 8 meses com outro quimioterápico, e depois disso iam ser comprimidos até 5 anos, né? E o acompanhamento. Só que na terceira quimio, quando eu tomei, Prepara Glória. eu vim aqui, Prepara trazida Glória. pelo Espírito Santo de Deus. Glória. Eu, numa mini vigília, no mês de julho de 2023. E aí Deus usou um vasinho de barro aqui, que congrega aqui, eu não sei o nome dela, mas a glória não é para ela, é para Deus, né? E aí o Senhor falou que estava curando uma mulher que estava com câncer, em metástase, e que eu estava com os exames todos na mão para fazer os exames. E ela disse, deixa assim, você está com os exames na mão, e quando você fizer esses exames, você vai estar de posse de vitória. Aleluia. Receba. E aí eu recebi. Glória. Eu criei ali que o Senhor tinha me curado naquela noite. Eu tomei posse, estava junto com minha irmã aí, minha irmã está de prova, na noite que o Senhor fez a maravilha aqui, nesse lugar. E aí eu fui embora para casa crendo que o Senhor tinha me curado. E que eu não ia mais passar por tratamento, por nada, né? Só que aí, quando eu cheguei para fazer a consulta com a médica, eu fiz o exame na outra semana, não deu nada, meus irmãos. Não apareceu nada. Eu já estava curada. Porque o dono do milagre e fez aquilo que ninguém podia fazer. E eu quero dizer que o Deus de milagres, ele se encontra aqui. Ele se encontra aqui para curar, para libertar, para salvar oprimidos e cativos. Aqueles que estiverem presos em casa, ele quebra cadeias e grilhões. Aleluia. Ele liberta oprimidos e cativos. Aleluia. Quem crê nesta tarde, creia que o Senhor está curando e libertando os prisioneiros que se encontram em casa. Ó Jesus. Obrigado, meu Deus. E aí, meus irmãos, chegou o tempo de eu ir para a América. Eu vim receber o exame em janeiro de 2024. Cheguei lá nela, aí ela, primeiro, antes de eu ir para ela, eu orei durante 7 dias e jejuei, né? Porque eu disse assim, Senhor, eu não vou me submeter mais a esse tratamento, porque eu estou curada, o Senhor me curou. Então o Senhor vai lá e fala com aquela médica, porque ela tem que entender que o Senhor é maior do que a medicina. O Senhor é dono da medicina. E assim, minha gente, o Senhor fez. Eu cheguei lá, o Espírito Santo falou para mim que não era para eu dizer nada. Eu chegasse somente e escutasse o que ela ia dizer. E assim eu fiz. Fui com meus exames, o exame de citolografia, os outros exames, apresentei para ela. Aí ela ficou calada, olhou todos os exames, depois olhou para mim assim e disse, Eusaí, eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou deixar você agora só em acompanhamento. Eu não vou mais aplicar nenhuma medicação em você, porque seus exames não apresentam mais nada. Aleluia! E a gente vai ficar só na observância, para ver se vai aparecer alguma coisa. E para a glória de Deus, meus irmãos, não apareceu nada. Eu estou curada para a glória de Deus. O Senhor, quando promete, Ele Ó glória! estou aqui cheio Aleluia, de Jesus. Eu trabalho o dia todo. Todo Entro poderoso. pela noite. E o Senhor me deu uma saúde que só Ele poderia dar. Ó glória! Eu creio, Jesus. E é isso. Queria deixar meu Deus agradecido.